No dia 21 de março, o Brasil lembra o aniversário de um dos seus maiores filhos, Ayrton Senna, que completaria 61 anos, uma lenda brasileira do automobilismo mundial. Foi nesta data que nasceu em 1960, na cidade de São Paulo, um dos maiores ídolos dos esportes de velocidade, Ayrton Senna da Silva. Desde as primeiras corridas no kart até 1994, ano de seu falecimento, Senna mostrou-se ser um ser humano iluminado. Filho do seu Milton da Silva e de Neide Senna, Beco, como era chamado, nasceu no bairro de Cerqueira César, em São Paulo. Dos 4 aos 12 anos, viveu com a família no Jardim São Paulo. Tempos depois, mudou-se para o Tremembé. A paixão pela velocidade começou cedo, herdada do pai Milton, que o incentivou nas competições automobilísticas. No ano seguinte, seguiu para a Fórmula Ford 2000, porém a transição das 2 temporadas não foi fácil. Ayrton pensou até na possibilidade de voltar ao Brasil, encerrando a carreira devido às dificuldades para se manter na Europa em busca do sonho de ser piloto. Mas a performance do novo carro, que era em média 4 segundos mais rápido do que do ano anterior, não lhe deixou dúvidas do que faria dali em diante. Senna bateu todas as marcas possíveis da competição. Ele fez valer a famosa frase barba, cabelo e bigode. Foi o que aconteceu nas 6 primeiras corridas do ano. O prodígio brasileiro fez a pole position, ganhou de ponta a ponta e deu a volta mais rápida da corrida. A 9ª vitória consecutiva na categoria veio no dia 12 de setembro, outra marca inigualável, algo que jamais seria repetido por outro competidor na Fórmula Ford 2000. Mesmo com os resultados impressionantes e o tremendo assédio de equipes da Fórmula 1, Senna decidiu ir para a Fórmula 3 inglesa. Por que essa decisão, Ayrton, de andar de Fórmula 3? Primeiro porque eu sou novo e um ano de Fórmula 3 só vai me dar muito mais experiência, andar em carros mais rápidos, pneus slicks novamente, conhecer novas pistas. E é um ano de experiência, né? Que é muito importante. Não vejo razão para que correr demais nos pulos, né? A primeira vitória de Senna na Fórmula 3 aconteceu na estreia, no dia 6 de março de 1983, e foi na sua segunda casa, no circuito de Silverstone, na Inglaterra. Apesar do nervosismo da estreia, Senna venceu e fez a melhor volta. Na temporada da Fórmula 3 inglesa foram 20 provas. O jovem campeão brasileiro conquistou 12 triunfos em uma só temporada. As portas estavam escancaradas para a principal categoria do automobilismo mundial, a Fórmula 1. Senna recebeu convites para fazer testes com as principais equipes na época. Estava chegando a hora de Ayrton Senna da Silva realizar o seu grande sonho, estrear na Fórmula 1. E a corrida aconteceu no dia 25 de março, 3 dias após Ayrton completar 24 anos. Na sua primeira corrida, na mais famosa categoria do automobilismo mundial, Ayrton só foi parado pelo turbo do motor Hertz, que quebrou na 8ª volta. E assim começou a ser escrita a brilhante história de Ayrton Senna na Fórmula 1. O ano inicial só comprovou o que os fãs já sabiam: Senna não seria só uma promessa. Senna pontuou em 5 corridas, fechando o ano com 13 pontos e a 9ª posição na classificação geral dos pilotos. No ano seguinte, em 1985, ingressou na Lotus Renault, pela qual venceu 6 grandes prêmios ao longo de 3 temporadas. Em 1988, Senna se transferiu para a McLaren, escuderia onde ele se imortalizaria com os 3 títulos mundiais. Aí Senna, no Grande Prêmio do Japão, apontando para a vitória. Vai frear pela última vez para passar na chicane. O diretor de prova aguarda. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna, ergue o punho. Vibra. É a Brasil! Ayrton Senna, do Brasil! Campeão! Brasil! 88! Ayrton Senna do Brasil! A vitória de Senna! A vitória do ano! A explosão da emoção de Senna! Quem conhece bem Ayrton Senna sabe que será difícil ele enxergar, ter alguma coisa. Brasil!
do capacete de Senna. Ao todo, na Fórmula 1, Ayrton teve 161 GPs disputados, 19 voltas mais rápidas, 65 poles e conquistou 41 vitórias. Poles espetaculares, grandes ultrapassagens, vitórias inesquecíveis, domingos memoráveis. Assim foi a vida dos torcedores admiradores brasileiros e estrangeiros. Senna foi conquistando fãs mundo afora. Na vida pessoal, Senna era extremamente reservado. Namorou algumas vezes, torcia pelo Corinthians, era católico. Algo que chamava a atenção é que a relação pessoal com Deus ia além da religião. Diante de um cenário político administrativo péssimo no Brasil, com a imagem do país manchada no cenário mundial, Ayrton Senna era a personificação do brasileiro que dava certo. Lutador, corajoso, que não desistia de nada, enfrentava os maiores desafios sem se abalar e que, por fim, vencia e carregava a bandeira verde e amarela como símbolo maior do seu triunfo. Senna era idolatrado, admirado, amado, reverenciado. Era praticamente uma unanimidade nacional. Sua influência no Brasil fez com que houvesse um crescimento de 269% de crianças que foram batizadas com o nome Ayrton na década de 1990. Vários programas de assistência a carentes, principalmente os ligados a crianças, foram ajudados inúmeras vezes por Senna. Ele só pedia que não houvesse publicidade das assistências. Se a imprensa descobrisse, ele negaria. Até mesmo a família e amigos mais próximos não tinham conhecimento da maioria de suas doações. Ayrton não desejava que as suas ações fossem interpretadas apenas como promoção pessoal, gesto nobre de um verdadeiro campeão da vida. Mas veio uma curva na vida de Senna. Depois de trocar a McLaren pela Williams, a melhor equipe na época, já na terceira corrida do ano de 1994, no dia 1º de maio, em Imola, o GP de San Marino, era a terceira pole consecutiva nas 3 primeiras corridas do ano. Estava sendo seguido pelo alemão Michael Schumacher. O tricampeão iniciaria o que seria a sua última volta na Fórmula 1. Ele entrou na curva Tamburello e perdeu o controle do carro devido a uma barra de direção quebrada. Seguiu reto e chocou-se violentamente contra o muro de concreto, a pelo menos 200 km por hora. O mundo do esporte parou. Era possível ouvir a respiração das pessoas que acompanhavam a corrida. A apreensão mundial foi quebrada por um breve momento, quando a cabeça de Senna se moveu levemente. Imaginamos que seria algo bom, mas esse movimento havia sido causado por um espasmo em virtude de um profundo dano cerebral. Senna foi socorrido de helicóptero até o Hospital Maggiore, perto de Bolonha. 2 horas e 20 minutos após o final da corrida, a doutora Maria Teresa Fiandre anunciou a pior notícia do esporte brasileiro. Ayrton Senna havia morrido. Aquela curva tirou o nosso campeão das nossas vidas. Aquela curva deu um stop na carreira do Beco. O chefe, o rei de Mônaco, Magic Senna, rei da chuva. O Brasil parou. O mundo parou. Todos choraram. Esse contador de histórias, que na época tinha 20 anos, chorou por horas em cima da cama. Era o fim de uma era de vitórias. O corpo do campeão chegou ao estado de São Paulo no dia 4 de maio e o seu funeral teve honras de chefe de estado. Cerca de 2 milhões de pessoas estiveram presentes entre o cortejo do caixão com o corpo de Senna desde o aeroporto de Guarulhos até a Assembleia Legislativa, o velório, que durou aproximadamente 24 horas, e o cortejo final desde a Assembleia até o cemitério do Morumbi. Estiveram no funeral Alan Prost, Emerson Fittipaldi, Damon Hill, Gerhard Berger, Christian Fittipaldi, Rubens Barrichello, Jack Stewart, Raul Boesio, Roberto Moreno, John Herbert, Derek Warwick, Pedro Lamy e Thierry Boutsen. Depois de Ayrton, e com quase 30 anos após sua morte, como uma maldição, o Brasil nunca mais teve outro campeão na Fórmula 1. Ayrton Senna da Silva saiu da pista da vida naquela curva para entrar de vez
na história como o melhor piloto de todos os tempos.